Fala aí galera, eu soltei e ainda na esteira da banlist a gente vai levantar algumas reflexões sobre os diferentes universos de TCG e OCG. E meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouquinho com vocês justamente sobre abordagens diferentes, né? Recentemente tivemos a banlist do TCG que rolou e eu comentei com vocês nesse vídeo aqui em cima, né? Ainda em março, né, teve a banlist do OCG e eles fizeram os hits, cabem por lá, lembrando que por lá eles já chegaram na reta final do formato do Ryzel e do Malice e os hits foram de acordo, né? Tanto que lá já tem um formato novo com Dragon Tail e Yuumi principalmente dominando e o Malice ainda assim é um deck relevante por lá, apesar dos hits, né? Então já tá num momento diferente. Por aqui nós tivemos os hits em que mantém esses decks no jogo e provavelmente eles continuam sendo os melhores, o Ryzel e o Malice por enquanto, né? Mas o meu ponto aqui não é nem trazer exatamente hits em volta de arquétipos específicos, mas é na verdade uma questão de diferença clara de visão de jogo e de abordagens. Eu vou fazer um meia-culpa gigantesco, talvez eu faça um vídeo específico sobre, porque em determinado momento da minha vida eu acreditei em Papai Noel, eu acreditei em Coelhinho da Páscoa, eu acreditei em amor recíproco e verdadeiro, mas eu também acreditei que em algum momento os universos caminhariam para uma colisão, né? Visto que acho que nunca antes a gente viveu de uma maneira tão vívida repetição de arquétipos jogando no meta do OCG e jogando no meta do TCG. Eu acho que quase nunca a gente viveu um período com uma época tão vívida. E o terceiro universo com o Master Duel me fez pensar que cada vez mais a gente poderia caminhar para uma unificação de formatos, né? Como eu já comentei com vocês nesse vídeo aqui em cima. Em determinado ponto, o Maxi é a grande diferença. Mas assim, cara, sinceramente isso não vai acontecer nunca, né? Talvez eu faça um vídeo específico separado falando sobre isso, mas parando para racionalizar um pouco sobre essas abordagens, vocês vão entender porque que a gente nunca vai chegar no denominador comum e de fato são abordagens, pensamentos diferentes sobre as pessoas que fazem o jogo, certo? Como eu já comentei aqui algumas vezes, a Konami TCG, ela sempre é bem mais lúcida, né? O meu mano Griopius Gameplay, quando ele comenta de banlist TCG, ele até comenta sobre como a comunidade competitiva do Yu-Gi-Oh! TCG ela é muito mais engajada na causa, né? Isso acaba fazendo com que a Konami tenha um viés mais nessa vibe, de tentar melhorar a qualidade do jogo. É claro, você vai ter N reclamações, sempre vai ter, mas é inegável que a Konami vem tendo questões estruturais sendo mexidas realmente, né? É uma visão de abordagem lúcida sobre o que pode ser feito para melhorar o jogo na medida do possível. Coisa que nunca é visto no OCG, uma lucidez desse tipo. Na verdade, o OCG vai em vertentes completamente diferentes, negligenciando várias coisas. E como eles que criam um jogo, eu já comentei algumas vezes como o design do OCG atrapalha como o jogo é jogado aqui no TCG, a gente sempre vai receber pedrada em cima de pedrada e basicamente o que o TCG vai fazer é receber o que o OCG cria, beleza, pega fogo, cabaré, até que uma hora eles vão ter que tentar apagar um incêndio de alguma forma, coisa que no OCG é feito de uma abordagem totalmente diferente, né? Mas enfim, vamos tentar debater que eu vou tentar te explicar do que eu quero falar, meus amigos. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Antes de prosseguir com o vídeo, dar um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da Mapcards, acesse mapcards.com.br. Eu tenho só que conferir aqui, cara. Beleza, porque o cupom ainda continua válido, né? A Mike pediu para avisar vocês, esse cupom aqui continua válido caso você queira fazer as compras por lá. E aí mudou um pouco a temática, né? Caso você queira fazer as suas compras, para comprar acima de R$100 usando o meu cupom, você vai ganhar o desconto agora. Antes a gente estava fazendo o desconto de R$20 na tua primeira compra, coisa que atualmente não vai acontecer mais. As compras regulares você vai usar esse cupom, só que ao invés de ganhar 20 você vai ganhar R$5 de desconto, tá? Então a diferença é que agora não é só na primeira compra. Então, compras regulares que você fizer, mesmo que não seja a tua primeira compra, usando esse meu cupom você ganha R$5 de desconto nas suas compras, beleza? Então acesse mycards.com.br e use o meu cupom para fazer a compra das suas cartas. Vamos para o assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu acessei aqui a Card Cluster só pra gente dar uma olhada nas banlists anteriores, né? Pra gente poder debater um pouquinho sobre o que exatamente eu quero conversar com vocês. Eu fiz esse vídeo aqui em cima, há um tempo atrás, comentando sobre como a Konami estava fomentando o lançamento de novas coisas que vinham com a ideia de serem realmente engines exploitáveis, né? Que você podia usar em N decks diferentes. Isso é muito cômodo, porque a Konami acaba criando um deck que individualmente é sólido, mas que ele tem a versatilidade de caber em outras vertentes, em outros decks diferentes. E a gente vem atravessando formatos anos após anos, sempre com uma engine dessa em específica no ano do Yu-Gi-Oh! E aí eu vou trazer para o TCG. Se a gente fizer uma breve retrospectiva, você vai acompanhar que
Ali, no ano de 2021, eu acho que foi o ano em que nós tivemos separações muito claras em volta disso com relação aos decks em uso, né? Tirando aquele ano 2020 que foi horroroso, né? O ano de pandemia com os Linkroys, Fibe, esse tipo de coisa. O ano 2021 ele foi um pouco diferente, porque a gente começou jogando com Drytron e VW e eram dois decks bem definidamente diferentes, né? Você tinha o Weld Shizu, que o Paulo colocou no formato ali, por exemplo, mas assim, apesar de serem coisas diferentes, não é como se todo deck pudesse usar o Weld e todo deck pudesse usar o Zu. Tinha suas peculiaridades e aí você misturava o Dogma e tal, mas enfim, era bem específico, não dá pra se encaixar com uma engine genericona aqui nesse exemplo. Aí no ano 2021, depois que tiveram hits nesses decks, né, a gente acabou tendo um formato com decks diferentes, o Trip Brigade, que depois recebeu suporte, o Drytron até se manteve, porque depois veio o Fafnir, nós tivemos o Prankid sendo um deck muito impactante naquele momento do jogo, né, nós tivemos o Invoked por causa do Dragon Link, o próprio Dragon Link, e aí foi tendo diferenciações, como o Zodiac Puro, como o Dino, e o formato foi andando, e eram sempre decks claramente diferentes, né? Que eu quero dizer com decks é engines, arquétipos usando as engines do próprio arquétipo, né? Ia ter uma mistura ou outra de Brigade aqui e acolá, mas enfim, vocês entenderam, né? Não era nada que vamos supor que fossem 4 ou 5 decks no meta, todos eles têm uma engine em comum, não era nada nessa vibe, certo? Quando a gente chegou na coleção do final do ano, coleção de bode, né, Birth of Destiny, veio a primeira carta que provoca um pouco isso na gente, que é o DPE. O Destroy Phoenix, o Hero, né? Enfim, o DPE. A partir daquele momento, muitos decks diferentes sempre tinham a vertente de usar o DPE, porque a Anaconda é uma carta que chegou, que já existia, né? Chegou em 2020, apesar de ter o Spot com o Dragon, o que já era escroto, mas o DPE tem o Power Creep no Dragon, não por ele ser uma carta individualmente melhor que o Dragon, mas porque as condições para se fazer ele era muito melhor. O Fusion Dash é uma carta que se você viesse na mão, você podia ativar ela por último, os Bricks até tinham um efeito, o Dash podia invocar alguém, o Celeste podia comprar as cartas, era uma qualidade muito maior, mesmo que o DPE em si não fosse tão forte quanto o Dragon, mas não precisava, porque era muito mais dinâmico e versátil. E a gente teve um período usando o DPE em absolutamente todos os decks. A gente teve aquele deck de 7, né, no momento do jogo, o Sword Soul poderia usar, o Light Lusk não, porque era um pouco diferente, mas enfim, mas era uma engine que a gente via permeando em vários decks diferentes. O Prankids usava também o DPE, né, então a gente começou a ter essa questão ali. No começo de 2022, a gente teve o lançamento da coleção que trouxe Brave Token, Punk e um outro deck que eu não vou me lembrar aqui agora qual era, mas é a coleção que trouxe esses decks aí. O Punk a gente até chegou a usar como engine também, mas no OCG isso não foi usado, mas veio o Brave Token. E o Brave Token, assim como o DPE, ele foi compartilhado, tanto no TCG como no OCG, eles eram usados em basicamente muitos dos decks competentes. Lá no OCG, muito mais. O impacto que o Brave Token teve por lá, o que teve aqui também foi absurdamente grande, tá? Foi muito, muito grande. Mas lá no OCG ele teve alguns impactos um pouco diferentes, como por exemplo o uso com o Despia. O Despia usava Brave Token, porque o jogo era bem diferente, né? Então o Despia que a gente tem aqui, que não tem tech e joga só com engine, não existiu no OCG, porque no OCG ele era um deck muito mais... e permeou por vários formatos diferentes, mas ele era um deck muito mais mid-range. E aí o mid-range era muito melhorado com o uso de hand traps, também com o uso do Brave Token, coisa que a gente tentou usar aqui, mas aqui não funcionou. O Desp aqui era um deck combo puro, sem techs, né? Enfim. Então aqui a gente já teve essas questões, e aí para eu poder tentar te dizer o que eu quero falar com isso, vamos pegar esse primeiro exemplo, vamos pegar esses primeiros exemplos aqui. O que foi feito no jogo, o que foi feito no TCG, certo? Então, trazendo pra gente pro TCG, depois que chegou o DPE, no final de 2021, e aí no começo de 2022 acabou chegando o Brave Token, a gente atravessou formatos com essas duas engines simultaneamente em uso, certo? Quando veio aquela banlist de junho, que foi depois do retorno dos torneios presenciais, né, pós-pandemia, se eu não estiver enganado, ali a Anaconda foi banida. Com o banimento da Anaconda, o DPE acabou perdendo força completamente e não era mais útil de você usar. Coisa que no OCG você tinha sim a Anaconda, mas tinha até uso de múltiplos Fusion Dash no teu deck, como no Sword Soul, que passou um tempo no OCG sendo usado dessa forma, de novo por vertentes de decks completamente anti-maxi. Então isso tinha mais impacto por lá, né? E enfim, foi isso que aconteceu com a gente, não teve hit. O Brave Token foi muito relevante desde o lançamento dele até a coleção de Power of the Elements, que é a coleção que trouxe o Splight, o Mathemax Circular e também os Shadow Laments. Daquele momento em diante o jogo deu uma mudada e o Brave Token ficou defasado. E nada foi feito com o Brave Token nesse meio do caminho, mesmo tendo passado, se eu não me engano, por duas banlists no meio do caminho. Nada aconteceu com ele. O Brave Token não foi mexido e era uma dessas engines que você podia usar em qualquer deck, e muitos deles usavam o Brave Token na sua engine.
assim como o DPE também. E nenhum hit aconteceu com nenhum deles. Aconteceu com a Anaconda, realmente no TCG, mas com o DPE em si não aconteceu. E por que eu tô te dizendo isso? Porque se a gente for olhar no OCG, a abordagem é totalmente diferente. Eu fui tentar olhar em quais banlists que isso aconteceu, e a primeira delas foi aqui em outubro de 21, se eu não estiver enganado. Eu acho que é, né? Porque se eu coloquei aqui... Não, essa aqui não teve porra nenhuma. Aqui, ó. Em janeiro de 22, cara, nós tivemos um hit nessa vibe em banindo o Fusion Destiny, e até esse momento, salvo engano, a Anaconda ainda não estava mexida, tá? A Anaconda ainda não tinha sido banida, e nós tivemos aqui o banimento do Fusion Destiny. Então, nós temos uma engine altamente impactante nos dois formatos, em que ela foi muito usada. No OCG ela tem uma relevância diferente, porque ela ajuda decks a acabar jogando muito melhor pra cima da carta que define o formato, que é o Maxi e afins, né? No Issue of Waros na época, enfim. Então, muito do jogo é pensado em volta disso, desde como os decks são, tanto que eu te dei o exemplo de um Despa que pra nós é um deck sem tech, a não ser tech Board Break, tech Blowout, né? E no OCG, o deck é totalmente diferente. O deck usado do Despa, que foi meta por lá, era um deck mais, muito mais mid-range, inclusive com o uso de múltiplas end traps e com a engine Brave Token em determinado período ali, tá? Então, a abordagem é diferente porque o jogo precisa ser jogado de maneira diferente também, mesmo que os arquétipos sejam iguais. A abordagem é diferente em volta deles. E o impacto que essas techs têm é diferente também. A gente já vai chegar em que tipo de tech é essa que a Konami acaba mexendo em maneiras diferentes, porque aqui a gente espera o problema passar, ele é power tripado e ele continua por aí. Aqui no OCG, teve hit no Fusion Destiny, e aqui a gente já pode ver que começou a ser mexido, ó, a Aquamancer, né, a Enchantress do Brave Token, acabou indo a 2 na mesma banlist. Então teve movimentação que a Konami fez em volta desse hit aqui, em volta da proliferação de uso dessas engines, banindo o Fusion Destiny, você não podia mais fazer o DPE então, a não ser em Hero, e semi-limitando a Aquamancer e semi-limitando a Aramécia, tá? Parece pouco, mas tem alguma questão aqui, né? Se eu não me engano, eu não sei se foi nesse mesmo ano, eu acho que foi, que até chegou no Master Duel Brave Token assim, né? Com a Aquamancer 2 e a Aramécia também a 2. Bom, mas as coisas andaram, tá? Andaram também, e aqui em abril de 22 é quando a Anaconda foi banida. Pra gente, se eu não me engano, foi em maio de 22 que ela foi banida ali também, né? Um pouquinho depois, mas aconteceu também esse banimento. E olha só, o Fusion Destiny já estava banido, eles foram lá e mexeram na Anaconda. Bom, mas a Aramécia acabou indo a 1, porque com a semi-limitação ainda era uma engine muito popular no formato, e isso desbalanceava a dinâmica de Maxi para os decks que podiam ou não usar essa engine. Então eles acabaram mexendo na carta da Aramécia, colocando ela a 1 e colocando também a Aquamancer a 1. Então, como vocês podem ver, eles colocaram foi lançado tudo a 3. Na banlist seguinte do lançamento eles colocaram a 2, a engine de Brave Token, e na lista seguinte eles colocaram elas a 1, certo? Além de que no DPE, que é esses dois pequenos exemplos que eu dei pra vocês, no DPE foi banido a Fusion Destiny e baniram também a Anaconda. Então olha só o nível de urgência que se tem em volta dessas engines no formato nas listas do OCG, coisa que no TCG, como eu disse pra vocês, nada aconteceu. O Celestial, em determinado momento, ele foi banido, tá? Se a gente fosse olhar mais pra trás, ia ter o banimento aqui do Celestial, mas acabei não me atentando a isso, tá? Mas em determinado momento, o Celestial até foi banido também, lá no OCG, coisa que pra gente nenhuma movimentação foi feita. Salvo o banimento da Anaconda, muito respaldado pelo que aconteceu aqui no OCG também, né? Então, aqui, nesses dois primeiros exemplos que eu peguei de formato, você já vê que coisas aconteceram, certo? Depois do ano de 2022, a gente chegou em Power of the Elements, que pra gente foi a nota de corte pro Brave Token existir. A partir dali ele deixou de existir e hoje em dia ninguém se importa mais, aí a Konami não mexeu, certo? Tomou Power Creep. Hoje em dia é uma engine que basicamente a gente não vê por ali. Mas em Pot, Power of the Elements, chegou o Splite, chegou o Mathematics Circular, chegou também o Shadow Elements e o formato mudou completamente. O que é que teve de engine genérica a partir dali? Bom, na coleção seguinte, a Pot, acabou vindo cartas que faltavam. Veio o Spring do Splite, veio os Bestials, veio também as cartas que faltavam para o Shadow Elements, como a Lulu, e veio os Kashiras. E os Kashiras, eles tinham um impacto alto, tá? Tinham um impacto alto no jogo. Pra gente não, nem tanto. Porque, salvo engano, a gente não usava tanto Fenrir assim no começo. Mesmo Fenrir sendo uma carta boa. Lá no OCG é diferente.
porque como as coisas saem primeiro lá, né, e aí o Tiara lançou, eles ainda mexeram no Splite, o Tiara ficou um tempo, e aí as coisas foram mexidas de acordo, eles deram um nível de prioridade gigantesca pro meu mano Fenrir, tá? Se a gente for dar uma olhada aqui, ó, aqui não tem nada de especial. Ah, tá. Aqui é só pra gente respaldar, porque em outubro de 22 eles simplesmente baniram o Brave Token Griffon. Aí depois disso eles tiraram a Aquamancer e a Aramécia da lista, mas o Griffon tá banido. Coisa que pra gente, de novo, nada foi feito, tá? Os decks meta que tiveram hit sim, né, como vocês lembram, o Kel do Arrido, o Kelbeck, o Splite, teve hits aqui e acolá, claro que teve, mas a gente vai passar aqui, ó, só pra poder falar deixa eu ver, aqui tá ele, não, mas nessa outra lista é o que eu queria trazer, né, que é de fato, ó, a limitação do Fenrir. O Fenrir foi limitado. Eu quero trazer um foco aqui pra gente poder entender uma coisa, porque pode parecer óbvio, já que o Kashtira era um deck relevante, mas não tanto. Quando chegou a coleção em que quando os Charalaments passaram a dominar o formato por lá, basicamente eles eram a única coisa que existia. O Splite teve banimento, né? Foi o Ronin que foi banido? Não, o Ronin foi banido aqui, né? Eles mexeram no Splite e no Totally Awesome, se eu não estiver enganado, certo? E isso, os Xs já tinham sido lançados, mas o Splite tancava legal. Full power com o Tiara, mas enfim, o Tiara acabou atropelando todo aquele formato e basicamente o que o Kashtira apresentava de ameaça não era o deck individual do Kashtira, não era o Arise Heart Turbo, não era o deck que bane cartas do cemitério para poder ganhar do Tiara Laments, não. O Kashtira nada mais era do que um apoio para você melhorar o Tiara Laments, que já era o deck muito dominante. Por quê? Porque o Fenrir acaba pegando a Tirkash. E a Tirkash nós não usamos aqui no TCG o Tirkash no meta do Tiara Laments. Porque para nós, quando chegou o Tiara Laments aqui, que foi em pote, né, em agosto de 22, quando ele chegou aqui pra gente, ele passou o final do ano todo rodando, mas em janeiro/fevereiro, eu não vou lembrar exatamente quando foi, já veio uma banlist que tirou o Tiara Laments do jogo. Então quando chegou o Kashtira, as cartas de resto de Kashtira, né, que faziam Kashtira seu deck, como o Arise Heart, quando chegou essas cartas ali em fevereiro, em Photon Hypernova, o Tiara já não existia mais, então chegou o Tirkash ali e já não existia mais o Tiara Laments no formato, tá? Então a gente não chegou a ver isso, mas no OCG isso existiu, coexistiu. E o que era usado lá para poder melhorar e muito o Tiara Laments? Fenrir. O Fenrir, ele entra e pegava o Tirkash. O Fenrir tinha uso do Unicórnio, que também acabou indo a uma abordagem Kashtira muito diferente do que nós tínhamos aqui. E o Kashtira, sim, é uma dessas engines genéricas que eles lançam como deck e acaba tendo uso exploitável em decks diferentes. E por aqui nada aconteceu com o Kashtira, teve um banimento no Arise Heart, o banimento no Big Boss do deck, coisa que no OCG ele tá a 3. Então o comportamento de mexer nessas cartas são totalmente diferentes. O Fenrir, você já viu ele sendo usado em End decks, o Kashtira por enquanto meta por aqui, sim, tinha uso do Fenrir todo o deck, mas se você fosse jogar de Super Heavy Samurai, se fosse jogar de Pearly, porque é muito versátil, é simplesmente um Fenrir e ele busca uma carta que é descarte do Pearly, ou se você fosse usar o Vanquish Soul, você podia ter essa carta aí no teu deck. Qualquer deck que você fosse usar, podia ter o Fenrirzão ali, porque o Fenrir é um extender que linka, o Fenrir é um bicho que entra e é bom indo segundo, o Fenrir é um bicho que entra e pega uma carta pra trás, caso você precise descartar alguma coisa, por exemplo, então é muito versátil. O Unicórnio, dependendo do formato, ele é extensor, porque ele pega o Birth, você linka fora, ele volta, ele era escada pra poder virar Barone, ele olha o deck lucrante e tira uma carta, certo? Então tem N questões diferentes em volta dessas engines no TCG, e nada foi feito nas cartas de main deck de Kashtira. No OCG o comportamento foi diferente. Por quê? Porque basicamente o jogo, como eu disse pela milésima vez aqui, é diferente. E essas cartas, aí é que eu vou entrar no ponto de quando essas cartas são mexidas. Quando essas engines são muito standalones, quando elas constroem uma play sólida o suficiente, com pouquíssimo sumo, sem dar valor para o Maxi em uma carta que não é do teu deck. Quando esse tipo de coisa acontece, eu entendo que a Konami ataca muito mais por lá no OCG do que a gente aqui no TCG, porque o Maxi não tá culturalmente na nossa sociedade do Yu-Gi-Oh! Então o Fenrir é uma puta carta absurda que você pode baixar ele. Isso já é bom, ele já é uma interação. Ele ainda pega alguém, deixa pra trás, ele pode forçar alguma coisa, e ele pega a carta de Tiara Laments, que era o auge, né, que era o principal deck do formato naquela época. O Unicórnio com os Kashtiras também tem um jogo muito sólido pra cima disso, e se fosse só um deck que eles usassem no Kashtira puro, esses hits eu acho que não aconteceriam. Mas como eles são engines genéricas, que basta não ter monstro no campo, eles entram, e eles funcionam muito bem de maneira standalone, eu acho que por isso eles acabaram sendo mexidos. E o Fenrir não ficou por aqui o hit nele, né? Um pouco mais pra frente,
basicamente, eles acabaram, maluco, deixa eu ver aqui, ó, eles acabaram banindo o Fenrir. Então o Fenrir não é que ele é uma carta impactantezinha que eles colocaram a 1 por causa do formato do Tiara, não, eles baniram ele, baniram por causa de toda essa questão. Quando baniram, eu acho que o Tiara Limit já nem era o deck alguma coisa, né? Além de mexer no Fenrir e no Unicórnio, eles mexeram no Paraísos também, ó, na Field Spell do Kashira. Olha o que eles fizeram por lá. E lá, o Kashira não era o deck meta, não era um deck dominante, porque ele coexistiu com o Tiara Laments, mas ele não era predador de Tiara Laments. Basicamente, ele tinha cartas que você usava no Tiara, e por isso que ele acabou sofrendo lista também, entendeu? Então ele nem teve tempo de ser um deck depois que o Tiara morreu. Ele nem teve tempo disso, coisa que a gente passou o ano de 23 quase inteiro, com o Kashira sendo o principal deck do formato, porque o Tiara já não existia. Lá eles não tiveram essa chance, nem sequer tiveram essa chance. E mesmo assim, o Kashira foi muito banido. Foi mexido em N frentes diferentes. Porque ele é esse deck que eu falei pra vocês. Standalone, genericão e puta merda. Então eles mexeram nisso. Olha só que doideira. E aí a gente volta pro TCG. 23 teve o Kashira como sendo essa engine, apesar do Kashira ter sido um deck sozinho e dominante pelo ano de 23 quase inteiro. Até que eles baniram o Arise Heart, comportamento diferente. Mas baniram o Arise Heart e hoje em dia você ainda pode colocar 3 Fenrir no teu main deck caso você queira. Pode colocar o Unicórnio, que eu acho que o Unicórnio é uma carta que estraga formato. Mas você pode usar, ainda dá pra usar. Você pode colocar o Unicórnio pra banir o Dead Nader do oponente, que só tá um agora no TCG. Pode fazer até hoje. No OCG você pode? Boa sorte. Enfim, a próxima engine que teve que eu queria falar um pouco sobre com vocês, que é pra até ver diferenciação de comportamento, é justamente a engine da bruxa, né, cara? Que aí eu vou precisar achar ela aqui, que eu não lembro onde ela tá. Ah, tá. Outra carta que tem uma propriedade parecida são os bichos, né? Os bichos, agora a gente tá correndo atrás do prejuízo e colocando o Druidwurm a 1. Mas o Druidwurm tava a 1, ó, bastante tempo no ACG, né? Assim como o Magna também foi a 1, justamente por serem muito standalone, da mesma forma que eu falei do Kashira também. É um pouco diferente, mas também é standalone, ainda mais com Magna e Druidwurm livres, né? Enfim. Passando um pouquinho aqui, a gente vai ver outras coisas. Aqui não. O Rennie, que é um deck que eu queria falar um pouco sobre, mas eu não sei se teve outro hit além da Fountain, né? Mas enfim. E aqui a gente chega na lista de abril de 24, porque aí a gente tem uma outra engine genérica, que é a engine da bruxa. Porque a bruxa, ela pega o origem dos 5 spoils, que acaba invocando qualquer fogo 1 do deck. É claro que isso resulta em um deck, que é o Snake Eye, que foi dominante, todo mundo lembra, mas qualquer fogo 1 é qualquer fogo 1 mesmo. Então você pode combinar isso com N decks diferentes, né? E aí acaba que a bruxa foi mexida aqui. A bruxa, ela tem uma dinâmica diferente, porque ela consegue ser usada caso você use trap, ou então aquela spell que interage, ela ainda volta e deixa follow pra trás. Isso pensando no universo de Maxi. Imagina, eu tomei Maxi, eu tenho uma bruxa, eu tô usando com um deck que usa a bruxa aqui. O que eu posso fazer? Eu posso baixar a bruxa, ela dá efeito, ela seta a trap nega uma carta do oponente, por exemplo. Ou então eu seto a spell, que vai tributar a bruxa, se eu não me engano, pra poder matar uma carta do oponente, a bruxa joga uma carta fora, volta e ainda seta follow pra eu jogar depois. Então, acho que tem alguma coisa aí, mas eu não sei se a bruxa se encaixa nos outros exemplos que eu dei, né? Apesar de sim ela ser bem genericona. E ela acabou sofrendo limitações. O Snake Eye tomou limitação na engine, tá? Na engine, o Snake Ash foi a 2, depois o Ash foi a 1, o Pop foi a 1 e a bruxa continuou sendo mexida. Ela não escapou só porque essas outras cartas foram mexidas, como aconteceu no TCG. Então a Wanted acabou indo a 1, mas a bruxa também acabou indo a 1. Aqui na lista seguinte, cadê ela? Cara, quando que o diabo da bruxa foi a 1? Deixa eu ver aqui, ó. Ela também acabou indo a 1, né? Passou um período com 3 bruxas e uma Wanted, mas a bruxa também acabou indo a 1 mesmo com hits paralelos no próprio Snake, tá? Coisa que pra gente, como o Snake foi mexido aqui e tal, eles acabaram tendo outra abordagem, né? A bruxa e a Wanted continuam a 3. Coisa que no OCG elas estão a 1. Lembrando, elas são sim em genérica para fogo 1. Por quê? Porque existe o Origin dos 5 spoils. Então por lá eles tiveram abordagem diferente. Eles mexeram nessas coisas do Snake, que era o deck meta, mexeram na engine que chega neles, também chega no Fire King, que dominou o formato no OCG por um tempo, mexendo nas cartas da bruxa, mas o original tá a 3. Coisa que pra gente não aconteceu, eles abordaram de maneira diferente. Então a engine em si não foi machucada em N vertentes como foi no OCG, que a gente baniu o original, tá ligado? Foi diferente. Não existe mais. No OCG ainda existe, apesar de estar todo capado, né? Mas ainda existe porque tem original, mas pra gente não existe mais porque o original foi banido, e tanto que agora o Snake Eye e o Pop voltaram. É só pra gente ver a diferença de abordagem, né? E por fim, o último que a gente tem daí é o Fiendsmith, né, cara? O Fiendsmith, que se eu não me engano, deixa eu ver se é nessa aqui, ó. O Fiendsmith que acabou indo a 1, certo? Há um tempo atrás. Pois é, o Fiendsmith Engraver acabou indo a 1, assim como o Tract acabou indo a 1 em uma dessas listas. Mas eu não vou achar aqui, mas
Ah, não, é aqui em cima, né? Deixa eu ver... Cara, cadê o diabo do Tract que foi mexido? Tá aqui, ó. O Tract acabou indo a 1 também, foi na mesma lista, inclusive, né? O Engraver foi a 1 e o Tract também foi a 1. Fiendsmith, mais uma leva de engine genérica no ano que a gente tem, tá? Então, todas essas que eu passei aqui foram levas de engine genérica que esteve presente em pelo menos um dos anos de Yu-Gi-Oh! De 2021 no final pra cá. E sempre tem abordagem diferente. Eu acho que isso não vai parar de existir, a Konami vai continuar lançando engines como essa e a gente vai continuar vendo abordagens completamente diferentes. Se eles jogam muito bem pra cima de Maxi, eles vão mexer nela de alguma forma, tá? E aí depende do quão popular elas são também pra acabar sendo uma outra vertente de lista do que a gente tem aqui. Fiendsmith não teve lista, na Bruxa não teve lista, a não ser no Original, no Brave Token não teve lista no TCG, no OCG eles mexeram N vezes diferentes, no DPE também teve lista de N questões diferentes e esse é um padrão, é simplesmente uma diferença de visão de jogo, tá? Então é isso que eu queria trazer pra vocês, as diferentes abordagens. Eu queria frisar que eu fiz esse vídeo porque eu vi o comentário de uma pessoa, eu não vou lembrar agora quem é, mas no vídeo que eu postei de Banlist, eu deixei alguém colocou nos comentários alguma coisa assim, que o Brave Token não é mexido aqui no TCG, o nosso dia foi mexido, o Kashira a mesma coisa, e aí eu tive a ideia de ir atrás dessas cartinhas pra poder debater um pouco com vocês. Eu queria ter feito esse vídeo em 12 minutos, mas acabou virando 25 e é basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau.